Queremos entender e compreender um pouco, Senhor. Vem nos ensinar nesta noite a respeito do Teu Espírito Santo. Vem nos dar sabedoria. Vem nos ajudar, Pai. Ó Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, glorifica o Teu nome aqui nesta noite. Derrama do Teu poder nesta noite, em nome do Teu Filho Jesus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, mais pertinho de mim aqui, por favor. Toninho, cadê minha estantinha, Toninho? Toninho nem veio hoje, né? Aleluia. Amado, pode desligar esse ar aqui da frente, aqui, ó, de cima, que não precisa esse aqui, por favor. Senão eu vou ficar doente aqui. É, né? Aí, chegou o Davi. Vira pinguim ali, né? Meu amigo Espírito Santo. Quantos que podem dizer, meu amigo Espírito Santo? Quantos podem dizer, meu amigo Espírito Santo? Querido, isso é muito importante na nossa vida. É muito importante na vida do crente, do cristão verdadeiro, poder dizer, eu tenho um amigo, e esse amigo é o Espírito Santo. Não adianta falar, o meu amigo é Jesus. Não, o nosso amigo é Jesus, mas é o Espírito Santo. É Jesus, mas é o Espírito Santo. Ele é o fiel companheiro hoje. Eu quero falar nesta noite, dentro do tema, meu amigo Espírito Santo, eu quero falar das ações do Espírito Santo. Ele age, Ele faz toda a diferença na nossa vida. E hoje eu quero falar da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Como que Ele agia no Antigo Testamento. E nós vamos entender um pouco mais a Bíblia. Quando nós entendemos a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, nós vamos estar entendendo um pouco mais da Bíblia. E eu tenho uma cópia aqui, nada mais, nada menos, escrita pelo pastor Paul Yang-Cho. Esse, quem já leu o livro Bom Dia Espírito Santo? Meu companheiro? O Bom Dia Espírito Santo, Benny Hinn. Quem tem? Qual que você tem, Lília? E você? Você tem os dois? Você está lendo os dois? Você está lendo os dois? Ô, gulosa. Quem não tiver, eu queria emprestar. Eu queria emprestado. Você está lendo, Lília? Oh, Lília. É gostoso, não é? Terceira vez, olha, irmãos. Paul Yang-Cho, ele escreveu assim: com o passar do tempo, compreendi melhor do que nunca o ministério do Espírito Santo. Ele é um amigo fiel
que veio para fazer tudo quando a palavra declara que ele faria. Pedi-lhe que fosse meu companheiro em tudo quanto se relacionasse com a minha vida e a obra de Deus. A partir daí, todas as manhãs, quando eu acordo, eu digo: bom dia, Espírito Santo. É o Paul Young Cho. Bom dia, Espírito Santo. Trabalharemos juntos hoje, e eu serei teu vaso nesse dia. O Paul Young Cho fala isso todo dia que ele se levanta. Bom dia, Espírito Santo. Vamos trabalhar juntos hoje, não é? Todas as noites, antes de deitar-me, eu digo para ele: foi um dia maravilhoso de trabalho contigo, Espírito Santo. Cobre a minha vida e a minha família com a tua proteção divina, enquanto descansaremos durante toda a noite. Fizemos um bom dia, Espírito Santo. Foi um bom dia hoje. Eu vou dormir, mas você continua me guardando enquanto eu descanso com a minha família. É isso mesmo, meu amado. O Espírito Santo, ele tem um ministério. O Espírito Santo tem um ministério terreno desde a fundação do mundo, que nós temos conhecimento, porque a nós foi revelado a partir da fundação do mundo. Antes, não é? Antes não nos importa, mas desde a fundação do mundo, o Espírito Santo, ele tem um ministério, assim como eu tenho o ministério pastoral, como alguém tem o ministério de cantar, de tocar, de servir. O Espírito Santo, ele tem um ministério terreno. Você acredita nisso, amados? Que coisa maravilhosa. E somente quem tem, ele às vezes, o Paul Young Cho às vezes achava loucura, as pessoas não entendiam a maneira dele se relacionar com o Espírito Santo. Mas ele mesmo, ele falou: eu só fui entendendo isso conforme eu fui conhecendo o Espírito Santo. As pessoas podem estranhar eu falando sozinho muitas vezes, mas você está falando com quem? Eu estou falando com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele existe, o Espírito Santo existe. Então nada melhor, segundo o Paul Young Cho, ao levantar-se, ter como companheiro o Espírito Santo. Durante o trabalho, durante o nosso lazer, em tudo na nossa vida, ter o companheiro Espírito Santo. E quem é, irmãos, que nos suportaria o dia inteiro? Nem seu marido, sua esposa não aguenta você o dia inteiro. Vai para lá, vai, você já ficou demais em casa. Mas, ô Ju, está aí? Mas o Espírito Santo, queridos, ele nos tolera, né? Porque muitas vezes nós nos tornamos enjoativos a ele, devido às nossas atitudes, aos nossos atos, nós tornamos insuportáveis ao Espírito Santo. Imagine o Espírito Santo morar dentro de alguém insuportável, queridos. Você já imaginou você morar numa casa insuportável? Dá vontade de ir embora, abandonar marido, abandonar esposa, abandonar pai, abandonar filhos. Você imagine o Espírito Santo nessa situação hoje. No Antigo Testamento nós vamos ver que o Espírito Santo ele não morava no crente, no homem. Ele aparecia, de repente ele aparecia, e entrava, né? Apossava o homem. Mas hoje o Espírito Santo, ele mora dentro de nós. Meu irmão, eu fico preocupado nesta noite. Será mesmo que o Espírito Santo mora dentro de nós? Será que o Espírito Santo, será que verdadeiramente nós temos o Espírito Santo dentro de nós? Será que o Espírito, eu pergunto para você, o Espírito Santo ele consegue conviver como você vive?
com as suas atitudes, será que o Espírito Santo, ele mora verdadeiramente com você, querido? Será que ele te suporta? Eu vejo que é uma questão para nós pensarmos se verdadeiramente nós temos o Espírito Santo. Se nós verdadeiramente possuímos o Espírito Santo. É diferente. Antes ele possuía o homem, no Antigo Testamento ele possuía o homem. Hoje nós possuímos o Espírito Santo, ele mora em nós. Eu tenho ele dentro de mim. Eu fico a pensar, não é? Eu não tenho resposta se verdadeiramente nós podemos afirmar que ele está em todas as pessoas que são batizadas, ou são pessoas apenas lavadas na água, só apenas lavada e não são batizadas. Aí que fica a questão do batismo. Será que essas pessoas são batizadas verdadeiramente quando nós entendemos que ao batizar nós já somos batizados com o Espírito Santo? Bom, meus queridos, no Antigo Testamento o Espírito Santo, ele participou da criação. Abra sua Bíblia, primeiro capítulo de Gênesis. No primeiro verso de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Observe você que logo no princípio de todas as coisas, o Espírito Santo, quando aqui fala o Espírito de Deus, já está falando do Espírito Santo. Entendam, aqui já é o Espírito Santo. Observa que o Espírito Santo já está participando de toda a obra, de toda a criação. Isso significa, amados, entenda isso. Isso significa que enquanto Deus criava o mundo, enquanto Deus estava fazendo o mundo, o Espírito Santo, ele pairava de modo suave e ativo sobre as águas. O que quer dizer isso? Ele pairava de uma forma, ele sobrevoava, para você entender, de uma forma parada. Pairava quer dizer, ele sobrevoava de uma forma parada sobre as águas. Assim como o beija-flor, ele para no ar, voando no ar, assim como o helicóptero para no ar, em cima de uma determinada coisa, assim era o Espírito Santo. É desta forma que agia o Espírito Santo. Enquanto Deus estava criando, o Espírito Santo, ele estava pairado sobre as águas, sobre todas as coisas, fazendo o quê? Chocando aquilo que Deus estava fazendo. Interessante isso. É o mesmo que a galinha, quando está em cima dos ovos, ela está dando vida a novos pintainhos. Deus fazia. Não vamos comparar dessa forma. Deus botava ovo, o Espírito Santo chocava. Não vamos, mas para você entender. Deus fazia, o Espírito Santo estava ali, parado, produzindo vida nas coisas que Deus fazia. O Espírito Santo produzia vida nas coisas que Deus ia fazendo. Isto é, ele estava trazendo vida ao mundo. O que aconteceu quando Deus fez o homem? Deus fez todas as coisas, fez o céu, fez a terra, fez o mar, lá estava o Espírito Santo. E a hora que Deus fez o homem, o que foi que Deus fez? Soprou do seu Espírito sobre o homem.
Nós, antes do pecado, nós tínhamos o Espírito de Deus. Nós tínhamos o Espírito Santo de Deus até Eva pecar. A partir do momento que Adão e Eva pecou, ele saiu do homem. E agora nós temos a oportunidade, através de Cristo Jesus, de ter o Espírito de Deus em nossas vidas. Jó 33, verso de número 4. Jó 33, verso de número 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Queridos, dá para nós aliarmos aí a pessoa de Deus e do Espírito Santo numa mesma pessoa? Você consegue ver Deus e o Espírito Santo numa mesma pessoa aí? Deus faz, Deus cria, e o Espírito Santo, ele dá a vida, ele dá o movimento, ele é a ação em todas as coisas que Deus criou. O Espírito Santo, apresentado no Antigo Testamento, os homens do Antigo Testamento assim entendiam. Nós hoje talvez temos uma ideia já diferente do Espírito Santo, nós vemos o Espírito Santo diferente hoje, mas os homens do Antigo Testamento, eles entendiam, né? O Espírito Santo era apresentado a eles, era conhecido como a força ativa de Deus, a força de Deus operando de várias maneiras nos homens e na criação. O vento, a árvore balançava, o que era? Era o Espírito de Deus que estava balançando, não é? O pássaro voava, o que era? Era o Espírito de Deus que fazia o pássaro voar. O homem lutava, o que era? Era o Espírito de Deus no homem, dando força para o homem. A palavra original que nós encontramos aqui, no verso 2, para falar do Espírito, nós conhecemos como Ruach, que compreende os sentidos do vento, o sopro de Deus, pois a ideia básica é o ar em movimento. Sopro, Ruach, o ar em movimento. Deus sopra, alguma coisa acontece. Deus sopra, alguma coisa acontece. É a força de Deus através do vento, e este vento, na verdade, o que era? É o sopro de Deus. É assim que eles entendiam. O vento era para eles uma sensível manifestação do poder de Deus. Por isso que até hoje, né, esses homens da caverna, esses índios aí, por isso que eles acreditam no sol, acreditam no vento, acreditam no trovão, é tudo fundado desses homens antigos. Números capítulo 11, verso de número 31. Então eles entendiam que o vento era a manifestação do poder de Deus, como um sopro saído da boca de Deus. Números 11, 31, você vai entender muito bem isso, e olha, entra no lugar deles, vai no lugar dessas pessoas aí, para você entender hoje, então, como que eles viam as coisas acontecer. O verso de número 31, diz aí: então soprou um vento do Senhor. Então soprou um vento do Senhor. Quem foi que escreveu isso? Moisés. Por quê? Ele entendia dessa forma.
Soprou um vento do Senhor. Deus soprou com sua boca e o mar abriu. Deus soprou com a sua boca e veio codornizes. Então foi através de um sopro de Deus do mar que subiu as codornizes. Vocês sabem que as codornizes vieram do mar, sabiam? Quem falou que veio do céu? Vocês achavam que as codornizes tinham vindo do céu, né? Olha aí na Bíblia sua, o que está escrito aí? De onde que vieram as codornizes? Da onde, Toninho? Da onde veio as codornizes? Mas e a força do sopro de Deus? Mas é o sopro de Deus. É o sopro de Deus. Então, irmãos, vamos conhecer Bíblia. Você já conheceu hoje. As codornizes não vieram do céu, viu? Elas vieram do mar. Muitos até hoje, hein? Professorinhas de escola bíblica de crianças. As codornizes vieram do mar, não foi do céu. Então, Deus soprou, né? Eles entendiam assim, soprou e as codornizes chegaram até eles, mas foi com um sopro de Deus. Vamos ver outro texto aí. Êxodo capítulo 14, verso 21. Olha aqui. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. O vento, então, aí para eles, era o sopro de Deus. Interessante, né, irmãos? A gente fica imaginando, mas como é que um vento... hoje, quando você for questionado, mas um vento, que força que tinha que ter esse vento, como é que é? Não, esse vento é o sopro de Deus. Foi Deus que soprou ali, para abrir aquele mundo de água. É o Espírito Santo de Deus, literalmente, irmãos, foi o Espírito Santo de Deus, literalmente, que abriu o Mar Vermelho. Você até hoje você pensava que era um vento? Quantas vezes você pensou, mas que vento foi esse? Os cientistas e estudiosos, eles ficam calculando a velocidade do vento. Eu já vi esse estudo, a velocidade do vento para abrir o Mar Vermelho. Irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Foi o sopro da boca de Deus ali. Incomparável, não tem. Podia ser o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, e abrir a mesma coisa. Não, Toninho, e não era só abrir, secar a terra. A Bíblia fala que secou, ficou seco, tá? Então, irmão, isso, aprenda uma vez por toda, é o sopro de Deus, é o Espírito Santo de Deus agindo ali, para que acontecesse estas coisas. E Jesus mesmo, olha aí, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso de número 11. Isso aqui é a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Primeiro livro dos Reis, 19, verso 11. Disse o Senhor Deus para Elias: sai,
e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aí, Elias? Observa que ele usou a figura do vento, usou a figura do fogo, e tudo isto, todos esses símbolos são símbolos do Espírito Santo de Deus. Tá? Deus não estava no fogo, né? Não estava no vento, mas ele se apresentou de uma outra forma, o Espírito Santo se apresentou de uma outra forma, tranquilo, suave, e ali ele falou com Elias. Jesus Cristo, ele utilizou para ensinar aquele povo, porque aquele povo então era legitimamente hebreus, judeus, né? Quando Jesus estava falando ali, Jesus estava falando para os judeus. Jesus utilizou a expressão do vento para falar sobre o Espírito Santo. Está lá em João capítulo 3, no verso número 8. O vento sopra de onde? De onde sopra o vento? Ninguém ouve a sua voz, ninguém sabe de onde ele vem. Então Jesus, ele usou a figura do vento para falar para aquele povo do Espírito Santo. A gente ouve a voz do Espírito Santo, mas a gente não sabe de onde ele vem, não sabe de que lado, para onde ele vai. É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. O povo hebreu, eles acreditavam que o homem se tornava imbatível quando era apossado, quando era possuído pelo Espírito Santo de Deus. É assim que eles acreditavam, né? Quando Sansão, quando Gideão, eles tornavam-se aqueles homens fortes e valentes, eles sabiam que ali estava o Espírito de Deus, né? E ali estava a força do Senhor sobre a vida daqueles homens, e é por isso que eles se tornavam imbatíveis. Nós podemos observar essa ideia que está, que está ali em Juízes, no capítulo 15, no verso 14, na força sobrenatural que possuía Sansão. Você pode observar aí que está escrito, né? Sansão possuído pelo Espírito de Deus. Sansão possuído pelo Espírito Santo, ele tornava-se forte, ele tornava-se valente, matava, destruía, por causa do Espírito de Deus, que nós entendemos e compreendemos e sabemos que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Juízes capítulo 3, verso 9 e 10, o juiz Otiniel também, Gideão também, Saul, para você ter uma ideia, Saul, ele profetizou, possuído pelo Espírito Santo de Deus. 1 Samuel capítulo 10, verso 10. Ele profetizou, possuído pelo Espírito de Deus. Agora, uma coisa fica meio confusa. Parece-me que em certas pessoas, certos homens, o Espírito Santo vinha, usava-o por um momento e se ia embora. Parece que em outros, parece que ele quase que permanecia na vida das pessoas, não é? Quase que permanecia. Eu não entendo se é por causa da unção que eles tinham, uma unção diferenciada, mas o próprio Saul,
porque diz certa oportunidade que o Espírito se retirou da vida dele. Não é? Isso não fica muito claro, a gente não entende muito bem isso, como que funcionava. Não é? Se ele ficava por perto e a hora que ele via o homem necessitando, ele se apossava, não é? Mas a verdade que nós entendemos é que ele não morava no homem. O que nós entendemos, ele não morava no homem, ele possuía. Uma coisa é possuir, a outra coisa é ele morar. Não é? Então, esse texto diz que o rei Saul, ele profetizava, possuído pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos aqui no começo de Gênesis, o Espírito de Deus que pairava sobre as águas, literalmente, reforçando, é o vento de Deus, ou a força de Deus, manifestando, a força de Deus manifestando através do vento para colocar ordem no caos, para dar vida ao caos, para movimentar aquilo que tinha que se movimentar. Então nós entendemos que é, na verdade, o próprio Deus em ação, atuando através das forças naturais criadas por Ele mesmo. Como é que pode isso? Como é que nós vamos entender isso? Ele usa a própria força da natureza que Ele mesmo criou. Foi Ele que criou o vento? Ele usa aquilo que Ele criou. Foi Ele que criou o fogo? Ele usa aquilo que Ele mesmo criou. Não é lógico isso? Isso tem uma lógica. Ele não usa você? Ele criou você, Ele usa você. Como que Ele te usa? Como que Ele te usa? Como que Deus te usa, Toninho? Como que Ele te usa? Através do Espírito Santo. Ele te usa através do Espírito Santo. Da mesma forma que Ele usava o Sansão, da mesma forma que Ele usava o Gideão. Hoje, Ele usa Ele usa você para tocar, para cantar. Ele usa você para ensinar. Então, ele usa aquilo que Ele criou. Interessante isso. Deus usa aquilo que Ele criou através do quê? Através do Espírito dEle, que é o Espírito Santo. Interessante, dá para embananar, mas é muito simples. É o Espírito dEle que está ali, possuindo aquela pessoa, ou morando naquela pessoa hoje. Então as coisas acontecem dessa forma. Sabe, querido, por isso que a importância de nós termos o Espírito Santo hoje. Você vai falar, mas tem pessoas lá fora que faz grandes coisas e não é nem crente. Como é que ele faz? Através do dom, o talento natural que ele teve, como nós já estudamos, quando ele nasceu, que Deus deu para ele. Então ele faz, não é? Mas pegar alguém do nada, pegar alguém que não é nada e tirar dele alguma coisa, isso é o Espírito Santo de Deus, agindo naquilo que Ele criou para fazer maravilhas. Entenda isso. O tabernáculo, ele foi construído segundo o projeto de Deus. Como é que naquele tempo, no tabernáculo, lá no deserto, você já foi no deserto? Claro que não. Mas eu fui lá no deserto. Deserto é deserto, não tem nada. Como é que lá no deserto eles construíram o tabernáculo? Eles construíram o tabernáculo segundo a maneira que Deus queria.
o mesmo tamanho, a madeira, as pedras, do jeito que Deus queria, eles fizeram o tabernáculo. Foi construído segundo o projeto de Deus. Quem é que fez? Êxodo 31, verso 3. Êxodo 35, de 30 a 35. Irmãos, isso é para a gente entender. Se a gente não olhar na Bíblia, nós não vamos entender nunca. O que está escrito aí, pastor Evandro? E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. Quem foi que encheu? Olha o verso primeiro. Disse mais o Senhor. O Senhor estava falando, e Deus falou: eu enchi esses homens. Eu enchi esses homens do Espírito de Deus, enchi do meu Espírito, com habilidade, inteligência e de conhecimento em todo o artifício para fazer o tabernáculo. Sabe, querido, era como se fosse o próprio Deus trabalhando ali, através do Espírito Santo. Era o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Por isso que saiu do jeito que Deus queria. Nós nunca, eu quero que você entenda uma coisa, nós nunca vamos executar uma obra segundo a vontade de Deus, se nós não tivermos o Espírito de Deus. Você vai fazer do teu jeito, você vai fazer do jeito que você acha, e nunca vai. Por que não sai perfeito as coisas que nós fazemos? Porque nós não estamos fazendo possuídos pelo Espírito Santo. Porque quando nós fazemos pelo Espírito Santo, as coisas saem perfeitas. Amém ou não amém? Lá no deserto, sem recurso nenhum, o Senhor está falando: eles fizeram porque eu os enchi do meu Espírito. Verso 35, 30 a 35. Capítulo 35, de 30 a 35. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezael, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e bronze, e para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs no coração para ensinar ao trem, e a ele e a Ionadab, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os. Quem os encheu? Deus. Deus, na pessoa do Espírito Santo, encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até as mais engenhosas, e a do bordador no estofo azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, sim, toda a sorte de obra a elaborar desenhos. O próprio Deus foi quem fez, através do Espírito Santo, naquela pessoa. Músico, cantor, pregador, diácono, até o faxineiro, quando tiver verdadeiramente cheio do Espírito Santo e for determinado para aquela tarefa, para aquela atividade, o que ele fizer vai ser perfeito. Porque o Espírito Santo ele não faz de qualquer jeito. Entenda isso, igreja, o Espírito Santo faz perfeito. Por isso que eles fizeram do jeito que Deus queria. Gênesis 41, verso 38. José, ele governou o Egito
Porque o Espírito Santo de Deus estava nele. Foi o Espírito Santo de Deus que governou o Egito, irmãos. É o próprio Deus que governou o Egito, através do Espírito Santo. Apenas José foi o quê? Um bonequinho na mão de Deus. Eu quero que vocês entendam, nós precisamos ser bonequinhos na mão de Deus, totalmente possuídos e tomados pelo Espírito Santo de Deus. Não é o momento ainda, mas só para você ter uma ideia. O que fazia Pedro? Quem era Pedro antes do Pentecoste? Quem era Pedro antes do Pentecoste? Um briguento. Viu, Toninho? Ele era um briguento, que usava até espada para cortar a orelha dos outros, que queria matar. Eu pego a espada, eu mato, eu destruo. Qual foi a grande obra de Pedro antes do Espírito Santo? Qual foi a grande obra de Pedro? Ele fez grandes coisas antes do Pentecoste? Eu desafio aí, estudiosos da Bíblia. Toninho, você leu quantas vezes a Bíblia? O Pedro fez alguma coisa antes de Pentecoste? Mas a palavra de Deus diz que logo no começo ali, quando o Espírito Santo desceu, e eles foram cheios do Espírito Santo, ele pregou. Quantas pessoas se converteram? 3.000, depois 5.000. Quem é que pregava? Será que era Pedro? Era o Espírito Santo que estava na vida de Pedro. Ele deu um passo. Eu sei, Toninho, mas eu estou falando de obras. Estou falando de obras. Então, amados, José, ele governou o Egito por causa do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo, foi o próprio Deus que governou o Egito. Impossível ter tanta sabedoria dentro da cabeça de um homem naquele tempo lá no Egito, para conquistar, né, aqueles reis da época. Números 27 e 18. Josué, ele só sucedeu Moisés por causa do Espírito Santo de Deus. Ele foi o sucessor de Moisés por causa do Espírito Santo. É fácil, não é? Deus falava cara a cara com quem? Com Josué ou com Moisés? Com Moisés. Josué, ele nunca teve o privilégio, no tempo de Moisés, de falar com Deus. Josué nunca viu a glória de Deus. Era Moisés quem via. E você observa, querido, que naquele tempo, estamos falando de Josué, estamos falando de Moisés, nessas pessoas, observa que Deus usava um só que Deus usava. Por quê? O Espírito Santo de Deus, ele era um. Ele agia numa pessoa só. Então, se ele estava usando o Oswaldo, o Toninho estava encostado. Se o tempo era do Toninho, o Oswaldo tinha que ficar quieto, porque Deus ia usar o Toninho. Era um só que usava na época. Os outros eram coadjuvantes. Mas hoje é diferente, né? Hoje é diferente, graças a Deus. Hoje ele usa o João, usa o Antônio, usa o Zé, o Bastião, paralelamente, ao mesmo instante, querido. Aqui que nós entendemos, aqui que eu entendo, fica um pouco claro para mim, irmãos, eu estou falando para vocês que
o que nós estamos ministrando é uma gota de água do oceano. Eu não sei tudo, tem gente que sabe mais que eu. Eu estou passando um pouco para vocês. Aqui que eu fico assim, talvez querendo entender um pouco. Por exemplo, o rei Davi. 1 Samuel capítulo 16, verso 13. O rei Davi. Parece-me que ele recebeu, né? Parece não, ele recebeu, ele foi ungido para ser rei. Ele foi ungido para ser rei. E aí, o Espírito Santo tomou conta daquele homem. Parece que o Espírito Santo ficou nele constantemente. Parece que o Espírito Santo vivia com ele, isso que eu não entendo. Como é que funcionava com Davi? Ou com a pessoa que, os profetas que recebiam, né, a unção com óleo. Não sei, eu não entendo, não entendi ainda até hoje. Se quando derramava o óleo na cabeça era diferente, isso eu não entendi ainda, não sei. Mas parece que o Espírito Santo estava sempre com o rei Davi. Sobre os profetas, segundo Pedro que escreveu no capítulo 1, do verso 21. O Espírito Santo usava, ele diz aqui que o Espírito Santo usava os profetas. Mas dá a impressão que era quando Deus queria. Era quando Deus queria. Fala, agora você vai falar. Tanto é verdade que, né, o Senhor chamava Jeremias, vai lá e fala isso. Isaías, vai lá e fala isso. Malaquias, agora você vai falar isso. Assim diz o Senhor. E aí Jesus vem dizendo, né, porque o Espírito de Deus está sobre mim. E Ele me ungiu para fazer isso, aquilo, tatati, tatatá. Você pode observar os profetas, até Balaão. Balaão profetizava quando o Espírito estava sobre ele. Zacarias, Miqueias, eram profetas. Jonas, eram profetas usados temporariamente. O que tem acontecido muito com a gente hoje, pessoas que têm sido usadas temporariamente, não é verdade? Esfria, volta, enfraquece, desvia, volta, peca. Deve ser mais ou menos assim. Aliás, esses homens nunca foram perfeitos. Mas uma coisa fica evidente para nós, que no Antigo Testamento o Espírito Santo, ele não habitava permanentemente nas pessoas. Ele não habitava permanentemente nas pessoas. Podemos observar, não é? Não sei se, como Davi era um período, ele tinha unção de rei, então não é? Era a unção de rei que estava sobre ele e aquela unção permanecia. Era a unção, mas não era talvez a pessoa do Espírito Santo. É confuso, irmão, estou sendo sincero. Eu não entendi isso ainda. Amém? Então, dessa forma, agia o Espírito Santo no Antigo Testamento. Você pode observar que no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele guerreava, ele falava. Parece que no Antigo Testamento era usado mais a força, né, do Espírito Santo, mais a força de Deus. Talvez o momento, talvez a época de atuação, a necessidade, mas em tudo nós observamos o quê? A necessidade. Deus usava segundo a necessidade. E temos que entender também que hoje Deus usa segundo a necessidade. Nós queremos que Deus hoje abre o rio para nós passar, mas por quê? Naquele tempo não tinha ponte, tinha que abrir, a necessidade era abrir o Mar Vermelho.
Lá no deserto não tinha padaria, a necessidade era o maná, apareceu o maná. Então, irmãos, uma coisa nós precisamos entender: Deus age segundo a necessidade, o Espírito Santo age segundo a necessidade do povo, da época, do momento. Então, uma coisa é certa, nós temos que estar na dependência do Espírito Santo de Deus, sabendo que, como nós vamos ver no Novo Testamento, o que Ele pode fazer na nossa vida, o que Ele pode fazer por nós, e principalmente aquilo que nós não devemos fazer sem Ele, aquilo que nós não podemos fazer sem o Espírito Santo de Deus, porque fatalmente não vai gerar nada. Nada que fizermos sem o Espírito Santo de Deus não vai gerar nada, não vai ter resultado. Amém, queridos? Alguém quer fazer algum comentário? Os anjos, eles estão... são ministradores também. Os anjos são ministros a nosso favor. A verdade, Toninho, que Deus tem o mundo espiritual, ele é organizado. E Deus tem as pessoas dele certas para fazer certas coisas. Um exemplo claro é a oração de Daniel. Quem foi que foi remover lá o demônio que estava lá impedindo? Exatamente, foi o guerreiro Miguel, que foi lá abrir. Quem foi que foi anunciar o nascimento de Jesus? Então, sim, na época não é, viu, Toninho? Entender isso, né? Não vamos confundir. No caso de Sansão, não era um anjo que... Sabe por quê? Uma coisa vocês entendam: o Espírito Santo, ele entra, ele apossa, o anjo não entra nela. Sim. O anjo, ele não pode entrar nele para dar força, ficar forte, né? A força. Muito bem, Renata, essa é o dínamo de Deus, olha aí. O Espírito é o dínamo de Deus, essa eu gostei. O que nós cantamos? E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, não é verdade? Então, na força do Espírito Santo, hoje é na força do Espírito Santo. Tem os anjos, né, que nos guarda, né, mas tudo, Toninho, eu vejo como guiado pelo Espírito Santo. Guiado, tudo dirigido pelo Espírito Santo. Não é? Você está indo por aqui. Quem é que é o anjo que fala, desvia? Não, é o Espírito Santo, sai por aqui porque lá você vai ter um acidente. Ou quem manda um anjo lá? É o Espírito Santo. Ó, anjo, vai lá, ajuda ele lá. Eu entendo assim. É o Espírito Santo que né, é o Espírito Santo que dá ordem aos anjos. Você vai falar, mas é Deus. Mas eu estou falando, o Espírito Santo é Deus. Deus dá ordem aos seus anjos. Quem é? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele tem um conjunto
Eu vejo que o Espírito Santo ele tem um exército de anjos trabalhando por ele, para fazer, certo? Então, o reino espiritual é isso. Eu entendo assim. Naquela época, mas eu falei na outra aula, ele atuava de um jeito no Antigo Testamento. É forma de atuação. No Antigo Testamento ele atuava de um jeito. Agora ele atua de uma forma diferente. Então é multiforma de atuação de Deus. Ele é Deus. Fala, Oswaldo. É difícil. É difícil entender, né? É difícil entender. Mas a partir do momento que você entende, a tua vida fica mais fácil. Porque a hora que você entender que se você tiver o Espírito Santo na tua vida, fica mais fácil tudo na sua vida. Fica mais fácil você aguentar a sua esposa. Ela vai tolerar você, irmã, é o Espírito Santo, viu? A Célia é cheia do Espírito Santo. Você entendeu? Essa que é a razão, irmãos. É essa que é a importância do Espírito Santo na nossa vida. Você está enganado, hein? Você quer ver uma coisa fácil? Você quer ver? Olha, Toninho, olha para entender aqui. Olha para você entender, pastor Vando. Por que nós somos pastor? Por que nós suportamos o fardo de pastor? Olha lá a visão do homem sobre a tua vida. Amado, se não for o Espírito Santo, eu já tinha largado isso aqui há muito tempo. É o Espírito Santo que faz a gente suportar a carga de uma igreja. É o Espírito Santo que faz suportar a carga de uma igreja. Você pensa que é fácil? Você está pregando lá em cima e você vê gente cochichando, gente olhando feio para você. Você pensa que você está lá, irmão? Você está lá em cima, o diabo está fazendo cara feia para você. Tem ou não tem, pastor Evandro? Olha. Não é pelo Espírito Santo, é pelo meu Espírito de Deus que a gente suporta certas coisas. A sua esposa, ela é intercessora por causa do Espírito Santo. Ela já tinha parado faz muito tempo. Muito tempo. É a força do Espírito Santo, eu acredito nisso. Eu acredito. É o Espírito Santo te incentivando, te renovando, Ele renova nossas forças, Ele dá ânimo. Nós vamos ver no Novo Testamento que Ele dá ânimo, Ele renova as forças, Ele traz alegria, Ele faz a gente chorar, Ele faz a gente correr. É o Espírito Santo. De jeito nenhum.
De jeito nenhum. A pessoa que se mata não tem o Espírito Santo. Exatamente. Ele se mata justamente porque não tem o Espírito Santo na vida dele. Para consolar, para falar, não faz isso. Exato. O Espírito Santo se retirou dele, o que aconteceu? Ele foi lá e se matou. Não é, irmão? Por isso que eu não acredito. Uma pessoa que se suicida, né, não estou julgando, mas eu não acredito por causa disso. Se salva, né? Eu não acredito por causa disso, porque é uma pessoa que, se tem o Espírito Santo não permite, não é? Nós vemos a diferença de Pedro e a diferença de Judas. Judas se enforcou e Pedro se arrependeu. Amém, queridos? Vamos na força do Espírito Santo, então. Nós precisamos deste Espírito Santo na nossa vida, se nós queremos chegar em algum lugar, fazer alguma coisa produtiva. Nós podemos fazer muita coisa, o mundo faz muita coisa lá fora, viu? Eles fazem muita coisa, mas com o dom que Deus deu dom para o ímpio também. Nós já estudamos sobre isso. Deus deu talento para as pessoas lá, e a safadeza veio de Deus para eles lá fora? A safadeza veio do diabo, viu? A corrupção veio do diabo, não é de Deus não. Não é de Deus não. Passar a perna nos outros lá fora, Petrobras lá, não é de Deus essas coisas não. Isso aí, eles foram induzidos por Satanás para fazer essas coisas, para roubar, para matar e para destruir. O diabo vem para matar, roubar e destruir. E da mesma forma que o Espírito Santo, ele está na pessoa, o Espírito de Deus está na pessoa, o espírito do diabo também está nas pessoas. Da mesma forma, tem o espírito demoníaco, tem os espíritos do mal, que está sobre muitas pessoas aí, viu? Ou ele tem o Espírito de Deus, ou ele tem o de Satanás, é um dos dois, não é? O Espírito de Deus ou o Espírito de Satanás. Então, quem não tem o Espírito de Deus, vazio ele não está. Presta atenção nisso. Quem não tem o Espírito de Deus, vazio ele não está. Eu provo, está na Bíblia, a vida de Saul. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo saiu da vida de Saul e ele foi apossado por um espírito maligno. Jesus disse que sai um espírito, se encontrar a casa vazia, volta com mais. Então são quanto? 8, não é 7, é 8. Ele volta e traz mais 7, é 8. Cuidado, irmão. Cuidado para não ficar vazio do Espírito Santo, porque você pode ser possuído por 8 espíritos do mal. Ou você tem o Espírito de Deus, ou você está aberto para receber o espírito do maligno. De jeito nenhum, Edinaldo. É isso mesmo, querido. Da mesma fonte não jorra 2 tipos de água, ou é doce ou é salgada. Exatamente, isso mesmo. Vamos terminar. Dá tempo de você dar uma passeadinha ainda. Vamos ficar de pé? Esses estudos vão ser ministrados na escola bíblica dominical, lógico, de uma forma diferente, né? Porque tem a revistinha certinho. Vai ser ministrado na escola bíblica dominical. Então, aqui é uma introdução, alguma coisa para vocês entenderem. Na escola bíblica vai ser muito mais tempo, mais detalhado, com professores mais bem preparados do que eu, com certeza, viu? Então, começando o ano, vamos começar aí, não sei o calendário da escola bíblica, mas vamos estudar sobre o Espírito Santo. Então, isso para vocês, para aguçarem o desejo, a vontade, a curiosidade de vocês, para vocês estarem participando da escola bíblica para aprender sobre o Espírito Santo.
Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento, por esse período que estamos aqui na casa de Deus, curiosos em conhecer o Espírito Santo. Senhor, te louvamos mais uma vez nesta noite. Ó Deus, obrigado, ainda que pelas poucas coisas que nós sabemos, mas obrigado, Senhor. E o desejo ardente que nós temos no coração, sacia nossa sede, Pai. Encha o nosso coração, encha a nossa vida com Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos andar com o Espírito Santo, queremos falar pelo Espírito Santo, queremos ouvir pelo Espírito Santo, queremos a companhia do Espírito Santo, queremos dormir na presença do Espírito Santo, Senhor. Este Espírito do Senhor, Pai, que é o próprio Deus, que possa encher-nos com a Tua glória, encher-nos com a Tua paz, encher-nos com a Tua sabedoria, encher-nos com o Teu poder, Senhor, e fazer de nós pessoas como o Senhor fez lá no Pentecoste, transformando pescadores simples em homens ousados, homens valentes, homens corajosos, homens que davam suas próprias vidas pelo Senhor, pelo Evangelho. Faz isso aqui, Pai, porque nós temos sede de Ti, porque nós queremos o Teu Espírito, Pai. Então dá para esta igreja, Pai, porque nós estamos procurando, Senhor, conhecer o Senhor a cada dia mais. Em nome de Jesus, abençoa cada vida que aqui está, Senhor. Vai dando este gozo, vai dando este prazer, vai dando esta vontade de ter o Espírito Santo na sua vida como amigo fiel e verdadeiro, em nome de Jesus Cristo, amém. Deus abençoe.